E nos últimos dias, pelo menos 2 incêndios foram registrados aqui em Santa Inês. Incêndios esses que foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros do município. Sobre os 2 assuntos, esses 2 incêndios, eu falo com o capitão Silva Filho, que é comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Inês. A começar pelo incêndio da borracharia. No final de semana, o Corpo de Bombeiros atendeu. O que pode ter causado aquele incêndio e de que forma o Corpo de Bombeiros tratou essa ocorrência? A ocorrência ocorreu ali na BR-316 e se deu em uma borracharia, né? Foi no último dia 5, né, à tarde, e não se pode precisar quais foram as causas, mas o que foi afetado lá realmente foi todo aquele material que se encontrava na borracharia, uma grande quantidade de pneus. Foi um incêndio que dava para ver a fumaça de muito distante e que causou, né, um certo... as pessoas ficaram apreensivas. Mas o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio, ele não se propagou, né, para outras dependências, uma vez que se trata de um incêndio que estava ocorrendo em um posto de combustível. Havia uma grande quantidade de caminhões estacionados lá no pátio, mas não chegou a se propagar para esses caminhões nem para as outras dependências do posto de combustível. Foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e houve apenas danos materiais, né, lá da própria borracharia. Já falando do segundo incêndio que ocorreu nessa segunda-feira, uma residência na Rua da Alegria, no bairro da Palmeira. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Quais as providências foram tomadas? Exatamente. Em relação ao incêndio já realizado na madrugada desse dia 8, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4 da manhã. Infelizmente, naquele momento, o Corpo de Bombeiros estava em atendimento de uma ocorrência de acidente veicular que ocorreu no município de Newton Belo. E no seu retorno para cá, o caminhão de incêndio ele apresentou problemas, né? Houve um pneu foi comprometido, danificado. E ainda assim o Corpo de Bombeiros acionou um carro-pipa, né, para que pudéssemos atender aquela ocorrência. Eu me dirigi ao local, a guarnição foi até o local e ao chegar ao local identificamos que a população já havia, né, tomado as primeiras intervenções ali, feito o primeiro combate ao incêndio. E o Corpo de Bombeiros o que fez naquele momento foi realizar o rescaldo e a retirada de alguns materiais que apresentavam risco de cair, né? Além disso, as orientações que ficou para as famílias. As informações levantadas no local foi de que naquele local mora uma pessoa que é dependente químico e por volta de 2 horas da manhã ele já teria tentado atear fogo lá na residência e os populares conseguiram, né, debelar o incêndio. Ele retornou e novamente ateou fogo em uma cama. Naquele local era um local que havia pouco material combustível, o que se identificou lá, maior quantidade de material combustível era um colchão, onde foi que verificou-se que houve a maior degradação, e aquela edificação que houve de comprometimento foi a parte do telhado, as paredes, todas as madeiras do telhado elas foram consumidas pelo incêndio e as pessoas também temiam muito porque o incêndio pudesse se propagar para as outras dependências, o que felizmente não ocorreu. Além das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros com incêndio, esse caso também do acidente lá em Governador Newton Belo, como o Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência e qual era a situação? Essa ocorrência tratava-se de um acidente veicular envolvendo um político lá do município, o senhor Hildon Campos, 58 anos, e ele teria colidido, né, contra uma carreta, na traseira de uma carreta, e ficou por baixo daquele veículo. O veículo que ele conduzia era uma S10 branca, ficou muito comprometida e inclusive ele ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma guarnição da Polícia Militar daquele município e deslocou de imediato para que pudesse fazer esse desencarceramento. Ao chegar ao local, populares já haviam tomado algumas medidas. Com o auxílio de uma retroescavadeira conseguiram içar, né, o caminhão e fazer a retirada do veículo, e o condutor, no caso, ele foi retirado lá de dentro do veículo. Não apresentava maiores lesões, né, apenas escoriações, estava consciente, mas pelo estado do veículo verifica-se que foi um acidente muito grave. E as informações que se tem é que ele foi naquele momento socorrido, levado para o hospital municipal e que passa bem.